Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rafael Santos, o criador do canal do Rafandria, e é um prazer estar com vocês com este segundo vídeo do backstage aí, né? A gente que apresentou o primeiro vídeo explicando um pouco mais da história do Rafandria, e essa aqui é a continuação. E o vídeo de hoje eu quero falar mais aprofundadamente sobre o álbum Ecos das Florestas do Sul, né? Vamos lá para as informações. Então, pessoal, essa semana, né, que passou, no dia 8 de maio, a gente lançou uma canção nova que se chama A Canção de Ara. E essa canção, ela é um desfecho da história em si, da primeira parte dos Ecos das Florestas do Sul, né, que é exatamente este álbum aqui, com 17 faixas, com bastante violino, mas com grande destaque é a flauta indígena. É algo assim que toca, que ficou muito legal, muito belo. Eu realmente viajo quando eu escuto essas músicas e eu gostaria de convidar vocês a conhecer este álbum aí do Rafandria. Bom, é uma parte do capítulo da história do livro que a gente, né, está aí construindo. Este lançamento, então, que eu estou falando hoje é Yara Song, né, a Canção de Ara. A Canção de Ara, ela é inspirada na história indígena brasileira, né, do folclore brasileiro, que se chama A Mãe d'Água, né? Então, vamos lá falar um pouquinho mais sobre esta história. Bom, para você que não conhece, principalmente se você não é do Brasil, né, A Mãe d'Água é uma história do folclore brasileiro, né? Yara, ela foi uma jovem indígena de etnia tupi, descrita como uma guerreira excepcional e muito bela. E ela, né, era o orgulho do seu pai, o pajé da sua tribo, né? Então, com todas essas habilidades de destaque, ela causava inveja profunda diretamente dos seus irmãos, né, que foram tomados pelo ciúme, e eles planejaram matá-la quando ela dormia. No entanto, a Yara, que tinha ouvidos aguçados e instinto de guerreira, percebeu o ataque e tentou se defender, acabando matando seus irmãos. Olha só para você ver. Então, ao invés dos irmãos de Yara matar ela matou os irmãos, né? E isso causou uma reação muito negativa no pai, que não entendeu a situação em si, né? Então, com medo da reação do pai, Yara, ela fugiu para a mata. No entanto, ela foi capturada e, como punição do assassinato de seus irmãos, o seu pai, o pajé da tribo, né, decidiu lançá-la no encontro dos rios Negros e Solimões. Bom, então a Yara, a partir daí, ela não morreu, né? Segundo a lenda, os peixes do rio tiveram pena da jovem e a salvaram, transformando-a em uma sereia, metade mulher, metade sereia, metade peixe, né? Sobre o luar. E a partir desse momento, ela deixou de ser humana para se tornar a dona das águas. Yara, ela passou a viver nas profundezas dos rios amazônicos e ela é descrita como uma mulher de beleza hipnotizante, cabelos longos, negros, olhos verdes. Suas principal característica é o canto irresistível, né? Então, no ritual, ela costuma aparecer nas margens dos rios, ao entardecer, sentada sobre uma pedra, penteando os cabelos. O feitiço dela, então, é quando o homem vê e ouve seu canto, ele entra em estado de transe e é seduzido por ela e segue até as profundezas do rio. O destino da maioria dos homens nunca mais, né, retornar, ou seja, o cara dá ao mundo, né? Então a maioria dos homens, eles nunca retornam. Aqueles que conseguem sobreviver acabam perdendo o juízo, ficando aliados, enfeitiçados, né? As ideias ficam totalmente atrapalhadas aí. E eles só podem ser curados, né, por um pajé com grande poder, né? Então, mesmo tendo ajuda, ainda o cara não fica bom, né? Mas aí então que está a proposta dos Ecos da Floresta do Sul, né? A gente tinha essa busca por um personagem forte que inspirasse na cultura das florestas amazônicas, né?
E tínhamos já o vilão tinha que ser uma serpente, né? E aí surgiu a ideia de ser a serpente Baba-Draga, mas a Baba-Draga é uma das outras serpentes que a gente vai contar na história, mas é a principal, né? E qual foi a ideia dessa história então do Rafandria? A gente inspirar nessa história de Ara, inclusive manter o nome de Ara, né, para ela ter essa ligação forte com a história, mas de uma forma que a gente trouxesse alguma ideia mais fixada no mundo do Rafandria, né? Então a gente tem aqui a última canção, claro que ela foi lançada fora, né, do álbum completo, mas ela é um desfecho em si, porque esta canção ela vai ser um elo para um outro trabalho futuro com outras culturas mundiais, assim como conhecemos, né? Então, Yara foi lançado recentemente, apesar dessa imagem dessa indígena não ser de Yara, mas é justamente para destacar a cultura indígena Yanomami, tá? Então, muito legal isso aí, essa foi a minha preocupação, esse arco, né, esse círculo aí sagrado com um rio no meio e a floresta densa. Então, essa é a ideia dessa capa, né? E aí a gente tem este álbum que trouxe toda a história de Ara aí, baseada nessa história, mas focada de uma outra forma que eu vou estar resumindo para vocês aqui, tá? Esta então é a Eudória no seu visual mais humano possível, né? Porque dentro da grandeza do universo Rafandria, os deuses primordiais eles são muito mais colossais, eles não chegam a ter nenhuma visual humano, mas é algo cósmico, né? Algo celestial, vamos dizer. Mas para vocês entenderem a personalidade dela em si, né? A floresta, a natureza, enfim, todos esses detalhes que vocês estão vendo aí. E aí, assim, a gente tem um personagem que eu vou falar nos próximos vídeos, que ele é um dos grandes destaques neste trabalho dos Ecos das Florestas do Sul. A gente tem a flauta indígena em todas as canções e ela faz um dueto incrível com o violino. Ficou assim muito legal mesmo. E ele é muito carismático, né? Esse índio aí que toca a flauta em si, ele faz parte do clã da Eudória, né? Ele é um personagem muito importante dentro do universo de Eudória, tá? A gente tem aqui essa guerreira aqui também, que fica do lado desse jaguar. Aqui no Brasil a gente fala onça pintada, né? Mas esta onça, esse jaguar, ele é um guerreiro também que a gente conhece ele como Yaguaré, né? Ele luta contra a serpente traiçoeira, a serpente maligna do mal, Baba-Draga. Então é ele que vai, no fim das contas, fazer a última, vamos dizer, né, batalha final ali contra a serpente Baba-Draga. A gente tem aqui também ela, né, essa guerreira aí também, que a gente vai falar nos próximos vídeos, porque a gente tem a canção para isso, né? Eu tenho as canções onde a gente destaca mais esses personagens. Então ela é uma personagem, uma guerreira, vamos dizer, né, dentro do reino de Eudória, que ela tem esse contato, ela consegue conversar com esses felinos, vamos dizer, né? Então a gente tem aí a puma, a onça preta, não sei, né? Ela mais aqui sinistrona, aquela mais simples, aquela já mais estado de tô indo pra problema, vou caçar problema na floresta aí, né? A gente tem aqui, cara, uma coisa que eu me preocupei muito de trazer essa influência da cultura brasileira, né, em si. Então o índio em si, embora ele tenha essa ligação entre os povos indígenas, Yanomami, Inca, Astecas, Maia, até os Apaches, né? Mas enfim, eu busquei trazer essa personalidade brasileira para esses povos aí em si, tá? A gente tem aqui uma personagem também que aparece muito nos primeiros vídeos, que é uma espécie de uma feiticeira, uma vidente. Então você vê que o globo dela ali, a bola de cristal, ela consegue enxergar o universo em si. A gente tem aquele círculo lá sagrado no fundo também. Então é uma personagem muito importante dentro do reino de Eudória, né? A gente tem aqui, vamos dizer, né, a principal
personagem desse trabalho, que é a própria Yara. Então essa é a personagem. Se você teve a oportunidade de ver os vídeos aqui no canal, a Yara é essa, né? Uma guerreira bela, com bastante força, bastante carisma, mas eu busquei trazer as características do povo Yanomami, né? Ou vamos dizer, do povo sul-americano em si. Lembra um pouco do povo da floresta, assim, do povo peruano, do povo boliviano, enfim, que tem essas características da floresta, né? A gente tem os irmãos de Yara, que aí na história do Rafandria existe uma mudança, onde eles não tiveram essa inveja diretamente, conforme eu expliquei na história, mas eles estavam na floresta em si, né, com um grupo lá caçando, e no momento que os dois estavam sozinhos, eles foram atacados por um primata que já estava contaminado pelo mal de Baba Draga. Então, a partir daí que isso aumentou a inveja. Eles tinham uma inveja comum, todo irmão acha que tem às vezes uma inveja do irmão ou do outro, mas por causa desse primata que estava, vamos dizer, né, amaldiçoado pelos espíritos malignos da floresta, eles acabaram maximizando de uma forma mais doentia o seu ódio, né, sobre a sua irmã. Como vencer Yara, né? Ela era muito fantástica, né? E aí que eles buscaram uma lenda na floresta, que era a presa da serpente do mal, que é onde daria a eles a força necessária para conseguir derrotar a sua irmã, matá-la, na verdade, né? E aí eles foram para o templo das serpentes, né? Que é contado na canção de Niná das Serpentes, que é uma canção que tem aqui no álbum, que tem um videoclipe que mostra a trajetória deles indo para dentro do templo para caçar essa presa, vamos dizer, né, aquele dente de cobra que daria a força para eles. Mas esse caminho é muito traiçoeiro, é muito perigoso, e no momento que eles estão embarcando nessa aventura maligna, as serpentes de Baba Draga picam eles, e a partir daí o veneno que destrói totalmente eles. Eles chegam a falecer, né? E aí a feiticeira Baba Draga, a serpente Baba Draga, no seu, vamos dizer, né, após o seu formato serpente, né? Porque as serpentes, elas têm vários tamanhos dentro da história. Ela pode ser uma serpente menor, como pode ser uma serpente maior do que uma pessoa, tipo uma anaconda, né, uma sucuri, enfim, ou até maior, né? O legal é isso, é trazer essa fantasia, trazer a ficção em si. E Baba Draga, no seu formato feiticeira mais humanizado, ela ressuscitou os irmãos de Yara, né? Para fazer essa, vamos dizer, essa vingança, acabar com a vida da irmã, né? Então essa aqui é uma cena só de ilustração do momento que eles são atacados pelas serpentes, e essas serpentes, elas não matam eles assim de imediato, né? Mas eles ficam envenenados, né? E aquilo que eles têm como que atrapalha eles realmente, isso é maximizado, né? Que é a inveja em si neles corrói a alma dele com o amor que eles têm por tudo, e ficam cegos sobre isso, né? E aí, no final das contas, eles vão seguir Baba Draga, né? Não é mais os irmãos de Yara que estão ali, mas são um espírito já tomado, né? Os corpos já falecidos, mas controlados pela força maligna da Baba Draga, né? E eles fazem uma tocaia aí na floresta, né? Para tentar matar a irmã. Só que eles lutam ferozmente, né? Ambos são muito feridos. Só que Yara, ela fica mais ferida do que eles e fica na floresta. E eles, vendo que não vai conseguir derrotar a irmã, né? Eles voltam para a tribo onde eles estão, né? E aí conta pro pajé, que é o pai deles, que a irmã tentou matar eles sem motivo, engana todo mundo em si lá. E aí o pajé fica, né, totalmente sem condição, não acredita que aquilo de fato poderia ocorrer, mas cego também, achando que a filha
tentou fazer isso com os filhos, né, que enganou o pai, que enganou o pajé ali, né, o xamã. Ele vai atrás da Yara, enfim, chega lá, confronta ela, não acredita nela e aí joga ela ao rio, né? E aí o rio, a história aqui já segue um pouco a ideia de ela de fato se transformar na mãe d'água em si, né? Enquanto isso, enquanto tá acontecendo essa coisa entre Yara e o pajé lá, os irmãos já possuídos, dominados pelo poder de Baba Draga manda eles acabar com todos da tribo. Então eles acabam com a tribo, mata a máximo de vamos dizer, né, de índios lá, os que conseguem fugir, fica assim aquela loucura toda aí, né, e eles destroem. E aí esse processo todo, a Yara vira essa personagem, mas a gente tem nos vídeos aí falando essa passagem dela, né? Que é a canção que se chama As Raízes da Eternidade. Esse vídeo ele vai estar disponível aí no canal. Os outros vídeos das histórias vocês já conseguem acompanhar. Então, pessoal, vocês no canal oficial do Rafandria, vocês podem vir aqui em playlists, tá bom? Todas as histórias elas criam uma sequência, então a gente tem aqui várias playlists das histórias já contadas, tanto que eu falei da parte da Babilônia, da parte egípcia, mas a gente tem aqui, ó, Eldoria Journey, que seria a jornada de Eldoria. Quando vocês entrarem aqui, vocês vão ter todos esses vídeos aqui que são as histórias já contadas dentro daquele lançamento, tá? O último vídeo foi, né, a canção de Yara, que é o desfecho, mas a gente tem aqui, ó, os espíritos do rio, a gente tem a Suma Uma Sagrada, que é uma história que jamais dedicada a Deus Eldoria, que ela mostra como que ela construiu aquele mundo, né? Ela habitou um mundo inóspito, sem vida alguma, onde só tinha fogo e destruição, e tornou o mundo que ela reinou, vamos dizer assim. Então a gente tem tanto a parte narrativa como a parte de trilha sonora. Então essa música ela acabou tendo duas canções. A gente tem a Sombra das Copas das Árvores, que é focado também na parte do início do ataque a Yara e dos seus irmãos. A gente tem essa música aqui também, que é o Luar da Amazônia, aí já mostrando a cultura, os ritos que os indígenas fazem na floresta, né? A gente tem a Dança das Araras também, que mostra personagens muito emblemáticos dentro do universo aqui, né, de Eldoria. A gente tem o Eco da Copa das Árvores também. O Coração da Floresta, esse aqui é muito legal, é quando vamos dizer, o guerreiro é convocado por Eldoria. A gente acaba não falando talvez claramente isso no vídeo, mas quando eu for comentar esses vídeos eu vou aprofundar mais. Então é aqui que vocês vão conhecer a parte humana do Yaguaré, onde ele se tornou depois a onça, o jaguar em si, né? Então ele é atacado aqui por uma onça preta, mas na verdade isso aqui tem um contexto muito legal que eu expliquei. Temos aqui os Vagalumes ao Entardecer, que é uma vidente dentro do universo. Ela consegue prever nos seus sonhos um possível futuro que vai ocorrer. Então este vídeo é uma premonição sobre isso, né? E a primeira música em si, que é onde inicia a jornada do universo de Eldoria, né? Que é o reino da escuridão, que é quando Baba Draga ela invade, vamos dizer, né, o mundo de Eldoria, e com as suas serpentes do mal ela começa a fazer a destruição e causar o caos aí naquele mundo, tá? A gente tem aqui alguns outros vídeos, é o início da saga, de outros lançamentos, principalmente essa música aqui, que é uma música de violino mais densa, mais pesada, onde ela mostra o início ali entre Baba Draga e a cultura em si dos povos indígenas, né? Pessoal, então este vídeo aí foi falando um pouquinho dessa introdução, tanto da finalização do álbum de Yara, mas também para vocês conhecerem o contexto do álbum
Ecos das Florestas do Sul, que é onde a gente inspirou realmente de fato. Vocês viram que eu falei no início a história real de Yara e a adaptação que eu fiz. Ela tem muito próxima à história real, mas com complementos e mudanças, né? Eu espero que vocês gostem. Eu acho que a gente tem essa imaginação. Talvez fica legal para alguns, outros acham que talvez a história original é a que tem que ser, mas enfim, eu tentei trazer alguns personagens do universo que eu penso que ficaria muito legal, e é a minha forma de homenagear a minha cultura, o povo de onde eu vim, né, que é o Brasil. Embora eu não seja da região mais próxima, né, eu tenho uma grande admiração pela cultura em si da América do Sul. Ela é muito bela, não só o Brasil, mas como o povo peruano, o povo boliviano, o povo venezuelano, o povo colombiano, temos aí os chilenos, o povo argentino, o povo uruguaio, o povo paraguaio, temos também o pessoal do Suriname, Guiana Francesa, que tem uma relação com a América do Sul. Então isso é incrível, e eu espero de alguma forma nos vídeos futuros do canal a gente mescle, unifique esses povos, as culturas desses povos nas histórias de Eudória, que Eudória ela vai trazer tudo que tem na parte da floresta do lado das Américas, né? E a gente tem a parte da África, que eu falo no Deus primordial, que se chama Celestarin, né? Ele também tem a parte, né, cultural dele na parte da floresta, mas a parte da savana africana, que aí acho que a gente já vai tratar mais as lendas, as culturas africanas, que vai ficar muito legal. Eu tenho muitas ideias, muitas já estão inscritas. Eu acho que a criação desses vídeos inspira a melhorar essas histórias, e no feedback que vocês vão dando também, a gente acaba tendo essa participação de vocês. A gente recebe muitas mensagens de vários lugares do mundo, então pessoas não somente das Américas, mas da Europa também, da Ásia, enfim, tantos países que assim a gente pode gravar um vídeo depois só desse pessoal. Acho que é muito legal. Então o canal já tá, né, completou um ano agora, dia 20 de abril, e eu tô muito feliz porque a gente criou muitas histórias dentro dessas possibilidades, né? E aí, a partir do momento que a gente enriquecer esse universo em si, no momento que vocês tiverem a oportunidade de lerem um livro, né, eu acho que os vídeos eles vão ser um passo muito importante para enriquecer ainda mais a história, né? Porque você imagina, às vezes você está lendo um livro e tudo, não tem um filme. É claro que às vezes o filme nunca chega aos pés do livro, às vezes o filme é melhor do que o livro, enfim. Mas a minha preocupação é trazer essa identidade. E todos os vídeos do canal, né, todos os vídeos, eles estão interligados. Eu não fiz nenhum vídeo, eu vou fazer um vídeo egípcio, eu vou fazer um vídeo celta, porque é popular, a galera gosta, não. Mas é uma parte que está, vamos dizer, integrada diretamente com a história que a gente está contando aqui. Tá bom, pessoal? Então, segue o canal aí, deixe seus comentários, o que você acha dessa história de Yara, o que você achou da adaptação, o que você achou da música, o que você achou do álbum, o que você está achando do projeto Rafandria. É muito importante pra gente, para continuar sempre trazendo esses vídeos aí que podem te encantar, que podem deixar o seu dia mais feliz, mais alegre, com essas músicas inspiradoras. Eu vou ficando por aqui então, aquele abraço, até a próxima, valeu!